Olá, hoje é quinta-feira, 18 de julho. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Trabalhador sem terra é atropelado e morto durante ato do MST no interior de São Paulo. Advogados de sindicatos filiados à CUT São Paulo formam um coletivo jurídico para atuação em defesa dos direitos dos trabalhadores. Moradores da ocupação Nova Vitória, do MTST em Guarulhos, marcham até a prefeitura para cobrar medidas do prefeito sobre o déficit habitacional. Faltam 25 dias para mais uma Marcha das Margaridas em todo o país. Milhares de trabalhadoras rurais são aguardadas aqui em Brasília. Entre os eixos de luta, combater a violência contra a mulher e a reforma da Previdência. Brasil apresenta aumento de 21% nos casos de infecção pelo vírus HIV em 8 anos. Um motorista não identificado avançou com sua caminhonete em alta velocidade sobre uma manifestação de famílias do acampamento Marielle Vive, do MST, em Valinhos, no interior do estado de São Paulo. Cerca de 500 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que vivem no local, distribuíam alimentos e protestavam pela falta d'água no acampamento. O trabalhador sem terra, Luiz Ferreira da Costa, de 73 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital. O assassinato ocorreu na estrada do Jequitibá. Nós conversamos com a Kelly Maforte, da Coordenação Nacional do MST. Esse veículo, então, ele sai de trás dos outros, ultrapassa, vai pela contramão, reduz, né, a velocidade, coloca uma marcha mais pesada e vai para cima dos trabalhadores. Importante dar esse detalhe, porque não foi uma coisa que a pessoa, o motorista se surpreendeu ou ele cometeu um acidente. Foi realmente um homicídio, né? Porque ele tem uma intenção clara de atropelar os trabalhadores e trabalhadoras. Então, são atropeladas cerca de 10 pessoas, entre elas, né, aliás, umas 10, 15 pessoas, mas entre elas, né, estava também o seu Luiz, que foi pego de cheio, seu Luiz Ferreira da Costa, de 72 anos, que já no próprio local já estava agonizando muito, depois veio a falecer, e também foi atropelado um comunicador social, Carlinhos, que é da rede Socializando Saberes, né, mais uma pessoa aí vítima dessa situação, mas felizmente ele foi, né, um pouco mais leve, né, os ferimentos contra ele. E aí os trabalhadores então foram até essa caminhonete, correram atrás, cercaram a caminhonete e nesse momento o motorista saca uma arma e ameaça os trabalhadores de atirar contra eles. Nós estamos de luto e esse luto no Movimento Sem Terra ele se traduz em luta, porque no nosso entendimento o que aconteceu hoje tem uma relação direta com esse clima que tomou conta do nosso país, né, na política, que tem ameaçado e atentado contra a vida de ativistas, defensores dos direitos humanos, lutadores e lutadoras aí dos movimentos populares. O enterro do Sr. Luiz ocorrerá amanhã no município de Hortolândia, onde mora sua família. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra planeja um grande ato no próximo sábado, dia 20, em Valinhos, cidade onde o assassinato aconteceu. E a Polícia Civil acaba de prender um homem suspeito de ter assassinado Luiz Ferreira da Costa em Valinhos. O suspeito está sendo interrogado na delegacia e ainda não teve seu nome divulgado. O suspeito é dono de uma oficina mecânica e durante o interrogatório confessou o crime. As informações são do portal de notícias Brasil de Fato. E moradores da ocupação Nova Vitória tomaram as principais ruas de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, para cobrar do poder público políticas de habitação. A reportagem é de Marta Raquel. A concentração do ato foi na Praça Getúlio Vargas, no centro de Guarulhos. Moradores da ocupação Nova Vitória e integrantes de movimentos sociais se uniram em busca de um sonho:
moradia digna para milhares de famílias. A gente precisa de uma moradia digna, a gente necessita de ter um lugar digno. Essa noite o frio foi tremendo. Ninguém sabe o que é morar dentro de um barraco e a gente tremer de frio dentro do barraco. Agora você imagina quem está lá no Nova Vitória, que nem um barraco perfeito tem, está lá só na lona, no chão. Para chamar a atenção do poder público, eles marcharam até a prefeitura da cidade. O objetivo era cobrar do prefeito Gustavo Henrique Costa, conhecido como Guti do PSB, políticas de moradias populares na cidade. Hoje nós temos aproximadamente 2.000 famílias já no terreno, né? Atualmente em barracos precários, de madeira ou de lona, e o que a gente quer é que a Prefeitura de Guarulhos haja para garantir que as moradias definitivas sejam construídas para essas famílias. A gente está vendo que da parte deles não tem interesse nenhum em ajudar o pobre. Nesse quesito, a gente pede para ele vir até nós e conversar. Estamos aqui numa manifestação pacífica, querendo apenas uma reunião com ele. Você já entendeu a profundidade das mudanças que a reforma da Previdência terá na sua vida e de todos os trabalhadores e aposentados? Pois é, muita gente ainda tem dúvidas ou não compreendeu esse desmonte da Previdência Pública que está sendo imposto. Nossa equipe foi às ruas do Rio de Janeiro para ouvir as preocupações da população e esclareceu as principais questões com a deputada Jandira Fegali. Não, se isso vai afetar mesmo, né? Se vai afetar futuramente os jovens, só isso. Só. Com quantos anos eu vou conseguir me aposentar? Com esse mercado, precarização de uma contribuição média de 5 a 6 meses por ano, com um alcance de contribuição que as pessoas estão fazendo muito mais largo, mesmo 15 anos de contribuição pode levar 30 a 35 anos de trabalho se não mudar o mercado de trabalho. Então essa juventude que não está conseguindo entrar no mercado de trabalho, o alcance de 65 anos para se aposentar, quanto tempo de trabalho vai precisar de contribuição, né? Com o mercado de trabalho como está hoje, né, alguns não alcançarão. As regras de transição, né, para quem está no sistema atual, né, no sistema vigente, e para quem está prestes a se aposentar, então essa regra de transição ela sempre gera dúvidas, né? Se ele estava faltando 3 anos para se aposentar, ele vai ter que trabalhar 6. Então aumentou o tempo de 100% de pedágio, de tempo de contribuição e de idade, para quem está para se aposentar, que já está trabalhando nesse momento, com idade mínima de 57 para mulheres, 60 para os homens, idade mínima, mas com 100% de pedágio para quem está trabalhando agora. Tinha aposentadoria especial, que ia ter 25 anos, o pessoal mais antigo no cargo, entendeu? Aí a gente está querendo saber como é que vai ficar isso. O vigilante não ficou com nada especial. Ficou só para os profissionais no âmbito federal, né? Policial Federal, Polícia Rodoviária Federal, agente socioeducativo, agente penitenciários. Para vigilante especificamente não ficou. A gente esperamos que esse presidente, que com certeza ele já enganou o povo, né? Que esse voto que a gente confiou, que esse voto dele que ia mudar tudo é pra gente, que a gente somos o mais fraco, mas tá pesando pra gente, né? Que foi pra TV, que foi pra rádio, que foi pros outdoors, pra quem frequentou o aeroporto viu naqueles banners do aeroporto, foi esse. É que a reforma viabiliza o Brasil. Não é verdade, porque a reforma não vai impactar em nada na economia. Vai impactar na dificuldade de se aposentar. O que é que pode ser feito para essas pessoas que trabalham, que lutam pela sua aposentadoria, se tem alguma maneira de mudar essa política, porque do jeito que está difícil, né? O que pode fazer é a pressão sobre os deputados que votaram a favor, para que eles votem contra, né, no segundo turno. E eu acho que as pessoas têm que destacar essa questão da pensão, do valor do benefício, da aposentadoria especial, o problema da transição. As pessoas têm que falar especificamente o que é que está pegando, para sensibilizar o parlamentar, para mostrar como cruel ficou ainda, mesmo com a redução que a gente fez de danos, como ficou cruel esse texto para as trabalhadoras e trabalhadores mais pobres desse país.
O Banco da Amazônia foi condenado a devolver aos trabalhadores os valores descontados de quem aderiu à greve geral do mês passado. O juiz Antônio Santos, do Tribunal Regional da 8ª Região, aceitou o argumento do Sindicato dos Bancários do Pará de que a empresa tem que considerar o dia 14 de junho como falta justificada. Os direitos dos trabalhadores e a liberdade sindical seguem na mira do governo. Para barrar esses ataques, sindicalistas e advogados criaram um coletivo de juristas da CUT em São Paulo. A reportagem é de Jomiag. Para defender de forma unitária os trabalhadores e os sindicatos contra os ataques do governo Bolsonaro, advogados dos sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores estão se organizando em um coletivo, criado hoje em São Paulo. O advogado Vinícius Cascone será um dos coordenadores do grupo. O coletivo jurídico da CUT São Paulo tem o objetivo de reunir advogados e advogadas que atuam nos sindicatos cutistas, justamente para organizar a defesa jurídica da classe trabalhadora. O que nós estamos assistindo, é um desmonte da legislação protetiva dos trabalhadores. Há uma mudança clara no cenário brasileiro, de mudança legislativa. Já veio com o desmonte da legislação trabalhista em 2017 no governo Temer e agora, nós estamos assistindo o governo Bolsonaro governar através de medidas provisórias, muitas publicadas inclusive em diários oficiais extras. A criminalização dos movimentos sociais e os ataques aos direitos civis também motivaram a criação do grupo, que deve reunir cerca de 1.000 advogados dos 320 sindicatos cutistas no estado de São Paulo. Os dirigentes sindicais comemoram a iniciativa. Inicialmente, a ideia do coletivo é um espaço onde a gente troca experiência e padronize algumas ações no sentido de dar uma resposta um pouco mais efetiva, um pouco mais contundente e concreta para as demandas dos trabalhadores no estado de São Paulo. Nós temos a estratégia de fortalecer a luta, de um lado, fortalecer a luta política e as mobilizações e fortalecer as nossas ações jurídicas para dar conta de todos os desafios que estão sendo colocados nessa conjuntura. A advogada Daniela Gerelli, do Sindicato dos Bancários de Piracicaba, acha importante a criação desse coletivo para que possam trocar informações e ter unidade de ação. É muito importante que nós estejamos aqui reunidos, criando esse grupo, que tanto serve para a gente circular informações, conversar, dialogar e criar realmente atos conjuntos, para combater todos esses ataques do governo em relação às entidades. Representando o Sindicato dos Servidores Públicos de São Bernardo do Campo, a advogada Caroline Barbosa considera fundamental pensar coletivamente. Cada um tem o seu ponto de vista, Um colega tem uma visão, o outro já pensa de uma outra forma, já tem um outro tipo de pensamento e juntos nós podemos trocar figurinhas, e chegar num consenso, Uma das preocupações imediatas dos advogados e dos trabalhadores são os ataques à autonomia e liberdade sindical, que começaram no governo Temer e se intensificaram no governo Bolsonaro. A gente tem ouvido por interlocutores aí do próprio governo que ele vai tentar fazer uma reforma sindical onde ele propõe aí a proliferação aí de sindicatos por empresa, que é uma tentativa de desarticular as centrais sindicais, o movimento sindical. Eu acho que é o primeiro ponto de partida para a gente estudar e buscar caminhos, saídas para mais esse ataque que pode vir aí por parte do governo federal. As novas revelações publicadas hoje no jornal Folha de São Paulo, de conversas via Telegram entre procuradores da Operação Lava Jato, mostram que o ex-juiz Sérgio Moro interferiu na negociação de delações, o que a lei não permite. Em diálogos no início do ano de 2015, a Lava Jato negociava um acordo de leniência com a Camargo Correia e acordos de delação premiada com executivos da empreiteira presos desde novembro de 2014. Deltan Dallagnol diz: "Oi, lindão." Carlos Fernando responde: "Fechei o escopo, a princípio com a Camargo. Parece razoável. Petrobras, Belo Monte, Angra 3, Valec." Deltan: "Nós tínhamos que ser duros na negociação, mas o sistema hoje não permite que eles digam tudo. E o que dirão é bem razoável. Agora nós temos que pensar na multa.
Pede para o Roberto Leonel o faturamento e o lucro das empresas do grupo nos últimos 5 anos. Carlos Fernando responde: vou pedir 2 bilhões de dólares. Deltan: temos que ter os dados e calcular quanto pagou de propina, para ter parâmetros, sem prejuízo de pegar tudo que dá. Carlos Fernando: se tiver informações, sim, a reunião será na próxima semana. Depois do intervalo, Dallagnol diz que Moro não aceitaria homologar delações sem pena de pelo menos 1 ano de prisão. Você vai ver já já. De hoje até sábado, acontece o 9º Congresso dos Metalúrgicos do ABC, na sede do sindicato da categoria, em São Bernardo do Campo. Com o tema Outro Brasil é Possível, os metalúrgicos se reúnem para debater a conjuntura do país e definir estratégias de resistência contra a retirada de direitos dos trabalhadores. A abertura do Congresso tem como tema democracia, que está sob risco no Brasil. A repórter Marta Raquel conversou com delegados sindicais sobre o evento. A importância desse congresso é a oportunidade que a gente tem de fazer um planejamento para o futuro, né? Diante da realidade atual e do governo atual, é de extrema importância a gente poder debater com os trabalhadores, debater com o próprio sindicato e movimentos sociais, qual será a estratégia para o futuro. É o primeiro congresso do governo Bolsonaro e isso muda muito, né? Porque a conjuntura é totalmente adversa, é um momento de retirada, né, de direitos trabalhistas, previdenciários, como agora a reforma da Previdência, um ataque frontal à soberania nacional, com venda de empresas importantíssimas, né, para a economia brasileira, né, e um verdadeiro estado de exceção, com perseguição aos movimentos sociais, ao movimento sindical e a tentativa, né, do governo de desmontar o movimento sindical. Então é um cenário muito adverso e muito importante a gente discutir quais os próximos passos que os sindicatos têm que dar. A repórter Marta Raquel está no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, acompanhando o Congresso. Boa noite, Marta. Como que está a situação, o movimento aí? Boa noite, Ana Flávia. Começou agora o Congresso, está acontecendo a abertura. Eu estou aqui com o Bigodinho. Bigodinho, qual que é a importância desse Congresso na nossa atual conjuntura? Boa noite a todos. A importância de você ter um Congresso dessa magnitude é para você direcionar a luta de forma organizada. Que sociedade que nós queremos? Qual que é o trabalho do futuro? Qual que é a indústria? Que rumo que esse país está tomando? Nós temos aí quase 15 milhões de pessoas desempregadas e a gente tem que salvar quem está empregado nesse momento. Mas esse sindicato ele é protagonista em lutas para uma sociedade melhor. Então esse 9º Congresso ele vem num momento difícil e não existe coisa difícil para nós, existem grandes desafios. Eu acho que o difícil a gente tem que tirar da frente nesse momento, fazer uma discussão com toda a direção, com toda a sociedade, com todas as categorias, com essa sociedade que está sendo massacrada nesse momento. Nós tivemos aí vários ataques, né, com a classe trabalhadora, com a sociedade. E também estamos preocupados com esse desempregados que vai voltar para esse novo mundo do trabalho com essa reforma trabalhista que aconteceu aí nesses últimos tempos. Então, esse congresso ele vem para fortalecer a direção desse sindicato e mostrar qual que é a direção para essa categoria. E, como eu falei, é um sindicato que tem proposta, ele é muito propositivo. E quais são os mecanismos que a gente vai usar nesse momento? Então, é uma discussão importante. A direção tem que estar centrada, porque nós precisamos de um novo movimento para que as coisas venham a acontecer. O governo fez as reformas que tinha que ser feitas. A reforma da Previdência agora é mais um ataque. E a gente vê que não está movendo. Então, enquanto a gente tiver com esse problema na política, a gente não consegue resolver o problema econômico. Então, o Congresso, ele dá direção para essas lutas. São vários eixos, são vários grupos, e é nesses grupos que a gente vai discutir o que a gente tem que fazer para se movimentar e sair desse buraco que nós encontramos nesse momento, que é difícil. Difícil para alguns e desafio para esse sindicato, para essa direção, nesse momento que a gente se encontra agora. Muito obrigada, Bigodinho. O Congresso vai até no sábado, Ana Flávia. É com você.
Obrigada, Marta, pelas suas informações e bom trabalho aí para você. E em Recife, a União de Mães de Anjos organizou manifestação em frente à sede do INSS para protestar contra a suspensão do BPC, benefício de prestação continuada. O grupo reúne mães de crianças com microcefalia, vítimas do surto que em 2015 fez com que 3 mil bebês nascessem no Brasil com a doença causada pelo vírus da Zika. Procurado pela União de Mães de Anjos, o INSS não explicou o motivo da suspensão e pediu um prazo de até 3 meses para investigar. As famílias argumentam que sem o BPC é impossível manter as crianças por todo esse tempo. E a incitação ao ódio ganha espaço na campanha eleitoral nos Estados Unidos. Durante o comício, o presidente Donald Trump acusou a deputada democrata Ilhan Omar, nascida na Somália, de minimizar os atentados de 11 de setembro e de se orgulhar da Al-Qaeda. Em seguida, os apoiadores do republicano gritaram em coro: "Mande-a de volta". No domingo, Trump fez outro comentário xenofóbico ao pedir que 4 parlamentares de origem estrangeira voltassem e consertassem seus países de origem. Veja agora outros destaques desta quinta-feira. Sobe para 33 o número de mortos no incêndio criminoso em um estúdio de animação na cidade de Kyoto, no Japão. Cerca de 70 pessoas estavam no local quando um homem de 41 anos entrou no prédio, jogou um produto inflamável e ateou fogo. O autor do ataque ficou ferido e foi levado para o hospital. Milhares de pessoas marcham pelas ruas de San Juan, no estado americano de Porto Rico, exigindo a renúncia do governador Ricardo Rossello. No 5º dia de protestos, os manifestantes pedem a saída de Rossello depois do vazamento de mensagens de texto em que ele faz comentários homofóbicos, sexistas e com insultos às vítimas mortas pelo furacão Maria. Itália aprova projeto de lei que endurece penas de violência contra a mulher. A proposta recebeu o nome de Código Vermelho. Além dos procedimentos penais mais velozes, a medida também aumenta para 1 ano o prazo para apresentação de denúncias e amplia penas de crimes sexuais ou de gênero. A União Europeia afirma que não haverá renegociação do acordo de saída do Reino Unido do Brexit. Porém, ficará aberta a possibilidade para que um pacto alternativo seja trabalhado entre os dois lados, principalmente no que diz respeito à fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Os senadores e deputados do PT enviaram hoje notícia-crime ao presidente do STF, Dias Toffoli, pedindo investigação sobre os procuradores Deltan Dallagnol, Robson Possebon, flagrados trocando mensagens sobre como usar o prestígio obtido com a Lava Jato para lucrar com palestras. A ação possibilita que a apuração seja aberta pelo tribunal, independentemente da vontade da Procuradoria-Geral da República. Se Toffoli determinar a investigação, ela será remetida à Procuradoria, mas o STF manterá o controle de seu andamento e poderá determinar providências. Na avaliação do PT, a PGR não tem mostrado interesse de fazer qualquer apuração por conta própria sobre o caso. E a gente volta a falar sobre as revelações da interferência do ex-juiz Sérgio Moro na negociação de acordos de delação na Operação Lava Jato. Na fase final das negociações com os executivos da Camargo Correia, Deltan Dallagnol, chefe da Lava Jato, sugeriu ao procurador Carlos Fernando que consultasse Moro antes de definir os benefícios dos colaboradores. Segundo Deltan, Moro não aceitaria homologar as delações se a pena prevista não incluísse pelo menos 1 ano de prisão em regime fechado. Os 2 procuradores não concordavam com a estratégia nas negociações. Deltan fala: "Eu não estaria aqui na quarta, nem na reunião com Moro, mas seria bom que houvesse uma conversa sobre os acordos dos 3 porquinhos. Carlos Fernando, você reclamou que me meti, mas podíamos ter problemas com a questão da Valec se o Hélio Télio, procurador, depois não concordasse ou criticasse o nosso acordo, sendo ele o procurador natural. A título de sugestão, seria bom sondar Moro quanto aos patamares estabelecidos ontem. Pensei sobre o que você disse deles trazerem a Camargo Correia. Pode acontecer, mas se eles não vão indicar um acionista, pegaremos eventualmente outros diretores, torcendo para eles indicarem os acionistas. É possível que ocorra, mas temos que pensar em 2 coisas. 1, vamos ter braço para tudo isso, ir atrás do diretor logo para que depois venha a Camargo Correia? Há várias prioridades em andamento.
2. A meu ver, essa estratégia pode sim ser perseguida, mas as prioridades vivem mudando e o acordo deve ser justificável por si só. Colaborações são um flanco para críticas. Caminhamos com a força da opinião pública e não podemos perdê-la. Sei que você discorda do item 2. Estou só colocando minha opinião. Estarei lá na quinta para sustentar isso. 3. Uma crítica que virá é o número de acordos de colaboração. Não concordo com essa crítica se o acordo for individualmente justificável. E não é a minha maior preocupação, mas vi 1 ou 2 de nós mencionarem essa preocupação. Carlos Fernando. Deltan, como disse ontem, não somos noviças virgens para ficar tão preocupados com o que vão pensar de nós. As críticas vêm sempre e ultimamente somos mais criticados pelo que não fazemos, como a Procuradoria-Geral da República, agora com o Pessoa. A minha crítica, e neste ponto falo pelo Januário, é que o procedimento de delação virou um caos. Creio que se a sua divisão de serviços pressupõe que eu e Januário estamos encarregados dos acordos, eles devem ser tratados por nós. Você é o promotor natural e pode discordar, e eu sempre ouço todos. O que mais vejo agora é um tipo de barganha onde se quer jogar para a plateia, dobrar demasiado o colaborador, submeter o advogado sem realmente ir em frente. Não sei fazer negociação como se fosse um turco. Isso até é contrário à boa-fé que entendo o negociador deve ter. E é bom lembrar que bons resultados para os advogados são importantes para que sejam trazidos novos colaboradores. Eu desejo que sejam estabelecidas pautas razoáveis e que eu e Januário possamos trabalhar com mais liberdade. Os últimos acordos que fizemos foi por exclusiva vontade minha e não vejo reclamação generalizada contra eles. Muito pelo contrário. Agora o acordo com o Rafael foi bom para aplacar a insegurança de Brasília. Vamos pensar a longo prazo. Se falta de mãos fosse um argumento, não estaríamos aqui hoje. Deltan. Carlos, eu apoiei todos os acordos que você fez. Essa autonomia não está existindo em nenhum setor. Todos estão opinando em ações de improbidade administrativa, nas denúncias, no relacionamento com a imprensa, com a Procuradoria-Geral da República, até no uso do meu tempo. Risos. Quanto mais sensível é o tema, mais todos querem contribuir para que o resultado seja melhor. O que acho que faltou no caso dos acordos, na minha opinião, foi conversarmos antes e pensarmos na estratégia. Reconheço que falhei em não organizar reuniões em coordenação. Devem existir mesmo. Como todos são barbados e experientes e não queria ficar me metendo, estava deixando rolar e que cada um marcasse reunião quando queria. Mas vejo agora que não é o ideal e que tenho que estar mais perto de todos. Mas até isso não é unânime, risos. Os acordos são sensíveis por diversas razões. Uma é a opinião pública e precisamos dela, meu amigo. Outra é o fato de que nossa e minha reputação estão ligados ao caso. Estamos numa era tecnológica e, como promotores, não ganhamos, mas dependemos de nossas reputações. Isso me leva a ser mais conservador do que arrojado, mas te entendo também. Enfim, acho que devemos conversar mais e vamos fazer isso para trabalharmos como um time mais entrosado. Carlos Fernando responde: vou discordar de muitas das suas premissas, mas não aqui. Quero essa reunião com a presença de Januário e Orlando, ao menos. Deltan fala: Carlos, você quer fazer os acordos da Camargo mesmo com pena de que o Moro discorde? Acho perigoso para o relacionamento fazer sem ir falar com ele, o que não significa que seguiremos. Podemos até fazer fora do que ele colocou. Quer que todos tenham pena de prisão de 1 ano, mas tem que falar com ele sob pena dele dizer que ignoramos o que ele disse. Você pode até dizer que ouve e considera, mas conveniência é nossa e ele fica à vontade para não homologar, se quiser chegar a esse ponto. Minha sugestão é apenas falar. Depois do intervalo, Dallagnol discute com Moro quem homologaria delações, se o ex-juiz ou o TRF4. Você vai ver já já. Em resposta ao ataque do governo Bolsonaro ao vestibular para transgêneros e intersexuais, estudantes ocuparam hoje o campus da Unilab em Redenção, no Ceará. A ocupação acontece em consequência da suspensão do edital para o processo seletivo específico com 120 vagas. Para o Diretório Central dos Estudantes da Unilab, a suspensão do vestibular é um ataque à autonomia universitária.
E com o lema Margaridas da luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência, Brasília vai receber nos dias 13 e 14 de agosto mais uma Marcha das Margaridas. É a maior ação organizada na América Latina por mulheres do campo, da floresta e das águas. A organização da Marcha das Margaridas 2019 segue a todo vapor em Brasília. A CONTAG, Confederação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, idealizadora da ação, tem realizado oficinas com as mulheres do campo e organizações parceiras. O encontro acontece nos próximos dias 13 e 14 de agosto. São 10 eixos de diálogo, como soberania alimentar e energética, trabalho e renda e autonomia econômica. Mazé Moraes, coordenadora da marcha, destacou ainda a luta pela conservação da sociobiodiversidade e o combate à violência contra a mulher. Estes são uns do que eu acho que é super importante, sobretudo nesse momento que a gente está vivenciando agora. A sociobiodiversidade por esse momento conjuntural, onde a gente está correndo risco de perder os nossos bens comuns, né, na nossa água, nossas terras também, quando se trata da terra, da agroecologia, da violência, quando você trata que cada vez mais no nosso país o índice de violência contra as mulheres, sobretudo as mulheres rurais, está cada vez mais alto. Edjane Rodrigues, da Secretaria de Políticas Sociais, ressaltou também a luta contra a reforma da Previdência em tramitação no Congresso. A CONTAG segue mobilizada com as suas estratégias, não finalizou ainda todo esse debate no Congresso Nacional. Então, os nossos estados, os municípios continuam fazendo audiências públicas, envolvendo o conjunto da sociedade, outras categorias que também são importantes. E a análise geral é que ela ainda continua sendo muito perversa e prejudicial a toda a classe trabalhadora. A gente segue aqui no Congresso Nacional, fazendo as visitas aos gabinetes, a discussão tanto em relação aos deputados e às deputadas, como depois às senadoras e aos senadores. Para o presidente da CONTAG, Aristides dos Santos, são mobilizações como a marcha que fazem a diferença na luta. Ele citou a manutenção das regras atuais de aposentadoria no campo como exemplo. Eu acho que é esse fruto dessa mobilização que nós conseguimos manter basicamente as regras gerais para os trabalhadores e trabalhadoras rurais, considerando também tanto os agricultores familiares como os assalariados. Por exemplo, a idade da mulher e do homem, 55 e 60, que é hoje, está mantido, tanto para os rurais assalariados como agricultores familiares. Está mantido também o tempo de contribuição para os assalariados de 15 anos, ou no caso do agricultor familiar, 15 anos de contribuição. Evitamos aquela proposta do governo que queria que a gente pagasse R$600 pelo grupo familiar. Isso mantém as regras atuais de que nós podemos pagar a previdência, mas pela venda da nossa comercialização, e não um valor mensal ou anual, como o governo queria. Em Porto Alegre, o TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, negou o pedido de suspeição da defesa do ex-presidente Lula para afastar os desembargadores Carlos Eduardo Thompson Flores e João Pedro Gebran Neto do processo do sítio de Atibaia. Não foi aceito o argumento da defesa de que os dois deveriam ser afastados por ausência de imparcialidade. Thompson Flores, que comemorou a sentença de Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente no caso do triplex do Guarujá, orientou a Polícia Federal a descumprir uma ordem judicial para que Lula fosse solto em julho do ano passado. E meses depois de concluídas as negociações com a Camargo Correia e seus executivos, os procuradores da Força Tarefa de Curitiba já tratavam com naturalidade a interferência de Moro. Eles discutiam o assunto com colegas de Brasília num grupo no Telegram. Douglas Fischer fala: galera, o Paulo disse ontem em Passant, aqui em Brasília, que teria havido 2 casos em que o Moro não aceitou proposta de acordos por falta de originalidade nas provas apresentadas. Vocês têm estas decisões dele? Obrigado. Paulo Roberto Galvão responde: Douglas, o Moro tem reclamado bastante, mas ao final sempre concorda com a nossa proposta. No caso do Dalton Avancini, executivo da Camargo Correia, ele inclusive consignou a discordância. Acho que em ata de audiência, e deu 5 dias para justificar, mas depois aceitou. Mais recentemente, ele também implicou com o acordo do Musa, ex-gerente da Petrobras, mas não sei se constou por escrito. Diogo sabe? Orlando Martelo: Januário está reforçando os depoimentos para superar a questão, mas ainda não foi homologado o do Musa. Deltan fala: Caro,
Gebran e colegas da regional entenderam que não seria o caso de homologar o acordo da Auler lá, por não haver pessoas indicadas que tenham prerrogativa de foro. Ainda que discordando tecnicamente, vejo vantagens pragmáticas de homologar por aqui, mas não quisemos avançar sem sua concordância quanto à análise dessa questão por aqui. Podemos prosseguir? Se preferir, vou à Justiça Federal conversar pessoalmente. Sérgio Moro responde: para mim tanto faz aonde, mas quais foram as condições e ganhos? Deltan: ok, não sei. Quem fez, creio, foi o Carlos Fernando. Vou checar e eu ou alguém informa. E para falar sobre esses últimos diálogos divulgados hoje pelo jornal Folha de São Paulo, recebo o comentarista João Caires. Boa noite, João. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Tudo bom? Tudo bem. Bom, João, essa interferência do Moro nessa questão das delações, você considera ilegal? Não, é completamente legal. Está na lei de 2013, inclusive uma lei que foi criada nos governos do PT, né? Tanto a lei de organização criminosa como a lei de delação premiada em 2013. E está bem claro. Aliás, o juiz não tem que ficar conversando. Você vê que é uma coisa assim totalmente absurda. E o que eu acho que já passou de todos os limites até agora, todos esses diálogos, já teria que ter alguma coisa, e não aconteceu nada ainda, você não vê nenhuma parte das autoridades, a gente sabe que tem juízes sérios, tem promotores sérios, procuradores sérios, e ainda nada se fez contra essas pessoas. E o mais absurdo ainda aconteceu com a questão do Toffoli. Eu vi agora aí na reportagem, né? Tudo é negado ao presidente Lula. O Toffoli liberou para o Queiroz, para os Bolsonaros, um absurdo, a questão do COAF. Eu até comentei ontem no comentário que eu fiz, que o COAF foi criado em 1999, né? O Conselho de Controle, né, da questão financeira, que ele observa se está tendo alguma coisa estranha no movimento financeiro, para pegar justamente lavagem de dinheiro. Então, até um delegado comentou, o PCC deve estar comemorando, não só o PCC, né, como todas as organizações criminosas, porque isso já existe há 20 anos, o COAF foi criado para isso, ele não precisa de autorização, a lei já está dizendo, porque ele tem que estar ali monitorando para saber o que vai acontecer. Aí o Toffoli atende a defesa do Bolsonaro, e com isso alivia as pressões, as investigações em cima do filho, em cima do Queiroz, que ninguém sabe onde está. E com relação ao ex-presidente Lula, tudo é negado, inclusive a suspeição desse juiz que comemorou, que disse que a peça, era, né, a sentença era maravilhosa, sem ter lido. Né? Lembramos que esse TRF é o que cuida também da questão da Boate Kiss, que morreu centenas de pessoas e até hoje não foi resolvido, nada aconteceu. Eles passaram o processo do presidente Lula à frente, uma velocidade assim, parece que tinha 250 processos à frente. E com relação aos outros, é assim, aos amigos, vista grossa, aos inimigos ou adversários políticos, o mais alto rigor da lei. Bom, nós vemos nessas revelações que muitos ministros são citados, né? O Barroso, o Fux e o Fachin. Qual um caso seria, como eles poderiam agora, a partir de agora, julgar qualquer tipo de processo? Não, a gente então, para pensar sobre isso, né? Porque está na mão deles, né? O que eu acho mais engraçado é que o Moro fica falando de sensacionalismo, de outras coisas, e o que mais eles fizeram durante a Operação Lava Jato foi sensacionalismo. Quem não lembra daquela história do PowerPoint, que eles gastaram centenas de milhares de reais num hotel, né, alugando hotel, com hospedagem, com som e tudo mais, para fazer aquela bobagem do PowerPoint, para depois, no fim, falar que não tinha prova, né, que tinham convicções. Então, assim, eles fazem esse sensacionalismo. Esses juízes que foram citados, para mim, são suspeitos, né, o Fachin é nosso, em Fux we trust, e o próprio Toffoli também, com essa atitude, é muito suspeito. E o Barroso, essa história de levar o acusador e o juiz num jantar ou um coquetel privado, com qual objetivo? É muito estranho isso, um juiz da Suprema Corte que depois vai ter que julgar questões relacionadas à Operação Lava Jato. Primeiro que ele deveria muito bem separar as coisas, porque o juiz tem que estar de um lado e o acusador de outro. A mesma coisa na questão das delações. A gente vê que há uma negociação entre o promotor, né, o procurador, e o juiz, um absurdo. O juiz apenas tem que receber o que está na lei. Ele recebe e olha se vale ou não a pena. E o próprio ministro fazer pode a delação. julgar nesse caso. Exatamente, é um acordo que se faz antes, entre a defesa, assim, você está sendo acusado de algo. Então a defesa faz um acordo com a acusação. Se a acusação e eles entrarem num acordo, vai passar para o juiz. O juiz vai avaliar se vale ou não, diante das provas, diante do que está nos autos, se vale a pena fazer o acordo de delação premiada. E pelo que a gente viu nos diálogos, o Moro orientava de que maneira tinha que se fazer a delação. É um absurdo, ou seja, está encaminhando tudo certinho para condenar as pessoas, mesmo que as pessoas sejam inocentes. E a gente já viu vários casos desses aí, acontece sempre de plantação de prova, entre outras coisas. Mas o que eu quero dizer aqui para quem está nos assistindo
é que já chegou ao limite. Eu acho que tudo que já foi revelado, ainda tem mais coisa, parece que nem 5% do que tem aí, né, da documentação que o Intercept Brasil está revelando. E não é só o Intercept Brasil, nós temos aí o jornal Folha de São Paulo, temos a própria Veja, que inclusive matéria dela foi utilizada para condenar o presidente Lula, que também está publicando. Temos a Rede Bandeirantes com o Reinaldo Azevedo, o próprio Correio Brasiliense, e talvez eles vão fazer acordos com outros jornais, mas assim, já tem um leque de meios de comunicação, a própria TVT também, né? Mas você não quer falar que a TVT tem algum lado, mas você pega, são vários jornais que têm um viés político, cada um o seu, que estão apontando isso e ninguém está tomando ação. É um absurdo, eu acho, diante dos fatos, já devia ter Moro renunciado, o Dallagnol ser afastado, até porque ele pode, como o próprio Glenn Greenwald colocou, ele pode estar destruindo provas. E assim, até hoje eles não deixaram o celular para periciar, não acontece nada, né? E aí lembramos do presidente Lula que teve aquela grampeado, condução coercitiva, uns abusos total. E agora está tudo bem. Então, eu estou aqui indignado e acho que já deu o limite. Não temos que esperar mais o Glenn apresentar. Lógico, é muito bom que eles vão apresentando e a cada dia que passa é uma surpresa cada vez mais forte. O que a gente viu hoje nesses diálogos colocados pela Folha de São Paulo, um completo absurdo. O juiz Moro tinha que ser preso. Perfeito. João, obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez aqui. De nada. Boa noite. Lula está chateado com sua situação, mas seguro de que vai sair para conduzir seu povo. Foi o que disse agora à tarde em Curitiba o ex-presidente argentino Eduardo Duhalde após visita ao ex-presidente Lula. Duhalde disse que tem um carinho muito especial pelo brasileiro porque, assim como ele, foi o primeiro presidente de seu país oriundo do movimento operário. Eu lo vi forte. Eu o vi forte, mais forte que nunca. Chateado com a situação, mas seguro que vai sair para conduzir seu povo. Um dia muito importante para mim. Que vai sair para conduzir a seu povo. Um dia muito importante para mim. Com ele, trabalhei junto muito tempo para construir a comunidade dos 10 países sul-americanos em 2004. Infelizmente, não se manteve essa unidade, mas sempre lutaremos e sempre estarei junto a meu amigo, o único amigo que tenho fora da Argentina. Desgraciadamente, não se mantuvo essa unidade. Viva Lula! E estarei aqui no Brasil no dia em que saia. Mas saia como deve sair um homem de bem. Não negociando a liberdade, não negociando a liberdade, a dignidade. A dignidade não se negocia. Essa é a posição do meu querido amigo Lula. Saia como deve sair um homem de bem, não negociando a liberdade. Não negociando a liberdade. A dignidade não se negocia. O seu jornal termina aqui com um tributo ao trabalhador sem terra Luiz Ferreira da Costa, assassinado hoje, vítima do ódio que toma conta do país. A luta por direitos humanos e democracia continua.